Salve! As notícias que chegavam acerca dessa porção portuguesa das Américas, com sua natureza paradisíaca, a contrastar com as práticas humanas consideradas diabólicas, acenderam também a imaginação europeia, e a ideia da existência de um território desconhecido aos olhos e ao coração abria outro capítulo na história da humanidade. A história do Brasil, a canônica, seria contada a partir do feito dos, abre aspas, descobridores, fecha aspas, que não só inauguraram, como deram um sentido ao novo território português e às suas populações. Paradoxalmente, porém, essa narrativa oficial e metropolitana seria para sempre alterada com a entrada desses personagens, parcela perdida da humanidade que não se sabia como classificar, entender ou nomear. Desde o princípio, o impulso para o expansionismo em Portugal seria pautado por interesses comerciais, militares e evangelizadores, equilibrados em boas doses. Mas, entre os séculos XIV e XV, o que mais animou os portugueses a procurar por novas rotas foi o mercado de especiarias provindas do Oriente. O termo, abre aspas, especiarias, fecha aspas, designava uma série de produtos de origem vegetal, de aroma ou sabor acentuado, atualizados como tempero e na conservação de alimentos, mas também como óleos, ungüentos, incensos, perfumes ou medicamentos. O consumo foi particularmente desenvolvido a partir das cruzadas, sendo as espécies tropicais, pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada, as mais estimadas no fim do século XIV. Nativas da Ásia, tais especiarias eram então muito valorizadas e seu preço subia a olhos vistos. Acabaram virando moeda e se tornando parte dos dotes de nobres e princesas, de heranças, reservas de capitais e divisas do reino. Podiam ainda ser usadas em escambo para pagar serviços, fazer acordos, selar obrigações religiosas ou se redimir de impostos, bem como no suborno de altos funcionários. Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 29 de maio de 1453, porém, esse rico comércio encontrou obstáculos. As rotas caíram sob o controle turco e ficaram bloqueadas para os mercadores cristãos. Foi para contornar esse problema que Portugal e Espanha passaram a organizar expedições de exploração, visando encontrar rotas alternativas por terra e por mar. Esse era o objetivo de Portugal quando investiu numa nova via, procurando garantir o monopólio final do comércio. Optou-se por um caminho que implicava uma inédita e arriscada manobra: circundar o desconhecido continente africano, cujo percurso completo levou mais de um século para ser realizado. Mas a demora virou proveito e Portugal instalou feitorias no litoral africano, vale dizer, estabeleceu pontos estratégicos para uma colonização presente e futura. Nesse momento também a Espanha passava por um processo de expansão colonial. O reino espanhol, que se unificara como Estado Nacional em 1492, lançara-se ao mar na busca de uma nova rota para o Oriente através do Ocidente. E para evitar outras guerras numa Europa já habituada às batalhas envolvendo nações e litígio, logo em 7 de junho de 1494 era assinado um acordo, o Tratado de Tordesilhas, que objetivava dividir as terras, abre aspas, descobertas e por descobrir, fecha aspas, fora do Estado por ambas as coroas. O acordo representava o resultado imediato da contestação portuguesa às pretensões da coroa espanhola, que um ano e meio antes chegara ao que se acreditava serem as Índias, mas que se tratava de um novo mundo, reclamando oficialmente a Isabel, a católica. Nem se sabia onde esse mundo ia dar, mas ele já tinha dono e certificado de origem. A partir de 1534, a metrópole dividiu o Brasil entre 14 capitanias, 15 lotes e 12 donatários. Como se conhecia o interior do território, ou melhor, como se desconhecia o interior do território, a saída foi imaginar faixas litorâneas paralelas desde a costa que se adentrariam até o, abre aspas, sertão, fecha aspas.
Todos os beneficiados pela medida eram egressos da pequena nobreza lusitana, sendo 7 deles membros destacados nas campanhas na África e na Índia e 4 altos funcionários da corte. O sistema previa que o donatário tivesse o poder supremo e de jurisdição sobre sua capitania, podendo desenvolver a terra e escravizar indígenas. O isolamento, porém, era grande e danoso. Tanto que em 1572 a coroa dividiu a administração em 2 governos gerais. O governo do norte, com a capital em Salvador, era encarregado de cuidar da região que ia da capitania da Baía de Todos os Santos até a capitania do Maranhão. E o governo do sul, com sede no Rio de Janeiro, ficava com o controle que ia de Ilhéus até o sul. Criavam-se, pois, territórios dentro de territórios, regiões que mal se reconheciam como pertencentes ao mesmo espaço administrativo e político. Por sinal, uma vez, abre aspas, achado esse estranho mundo, bem como no caminho das Índias, devia-se pelo menos nomeá-lo. Por muito tempo, os portugueses teriam poucas noções sobre o território e guardariam todo tipo de indefinição. Por isso também, e para contornar o desconhecimento, as expedições que vasculharam as costas e que foram sendo enviadas desde 1501 passaram a dar nomes a acidentes geográficos, a medir e classificar latitudes, apostando na ideia de que se tratava mesmo de um novo continente. Apesar de não haver tanto interesse nessa terra, até porque lá não se encontravam de imediato as riquezas em prata, ouro que fizeram a alegria dos espanhóis, era preciso batizá-la. Tanto o mestre João como o Pero Vaz de Caminha, nas cartas que escreveram, chamaram-na de Vera Cruz, na verdadeira cruz, de Santa Cruz. Vera Cruz de Santa Cruz. Mas o termo continuou sob disputa e, após 1501, o local foi denominado, ora, Terra dos Papagaios, numa referência à ave que tinha todas as cores e falava, por mais que ninguém entendesse o que dizia, ora, de Terra de Santa Cruz. Aliás, nome utilizado por Dom Manuel na missiva que enviou aos reis católicos. Essa também foi a designação do local onde se realizou a primeira missa, descrita longamente por Caminha e entendida como um nascimento militar e cristão do território. Já segundo o relato coetâneo de João de Barros, Cabral teria chamado a possessão de Santa Cruz, por causa do lenho sagrado, e associado o ato da missa ao sacrifício de Cristo, agora na terra, entre aspas, achada, fecha aspas. Ela deveria, assim, ser toda confiada a Deus, cuja maior expressão estaria na conversão dos gentios. O pau-brasil era originalmente chamado Ibirapitanga, nome dado pelos indígenas tupi na costa, e essa árvore que dominava a larga faixa litorânea. Alcançando até 15 metros, a espécie apresentava troncos, galhos e vagens cobertos por espinhos. A madeira era muito utilizada na construção de móveis finos e de seu interior extraía-se uma resina avermelhada, boa para o uso como corante de tecidos. Calcula-se que na época existiam 70 milhões de espécimes, logo dizimados pelo escravismo, feito à base de escambo e a partir do trabalho da população nativa. Já nos 900 d.C., o produto podia ser encontrado nos registros das Índias Orientais, em meio a uma série de plantas que possibilitavam a produção do corante vermelho. Tanto a madeira como o corante eram conhecidos por diferentes nomes: Brecilis, Bercil, Brasil, Brasil, Brasile, sendo todos derivados do nome latino Brasília, cujo significado é cor de brasa ou vermelho. Na Europa, o primeiro registro do desembarque da Carque du Brésil data de 1085, na França. Já Américo Vespúcio, na expedição de Gaspar de Lemos de 1501, anota a presença da rica madeira na embarcação. Desde 1512, com a introdução do produto no mercado internacional, o termo, abre aspas, Brasil, fecha aspas, passou a designar oficialmente a América Portuguesa. Alguma flutuação na nomenclatura consistiu a existir, muitas vezes combinando-se os nomes: Terra Santi Cruzes de lo Brasília de Portugal,
De trás do impasse terminológico residia, entretanto, uma disputa mais complexa entre o poder secular e o poder espiritual. A cruz erguida naquele ermo local teria durado pouco e o demônio é que reinaria na nova terra. Diziam inconformados os cronistas cristãos que, à medida que aumentavam os carregamentos e o comércio, interesses materiais venciam sobre o lenho onde morrera Jesus. João de Barros, por exemplo, lamentava que se desse mais importância, abre aspas, ao nome de um pau que tinge panos, fecha aspas, do que, abre aspas, daquele pau que deu tintura a todos os sacramentos, porque fomos salvos pelo sangue de Cristo que nele foi derramado, fecha aspas. Nesse momento, as representações começavam a misturar os produtos, a terra e os nativos de Novo Mundo. Sérgio Buarque de Holanda, em Visão do Paraíso, lembra uma antiga tradição celta que explicaria a origem do nome do país a partir de uma outra interpretação, a paradisíaca. Segundo essa versão, existiriam ilhas atlânticas perdidas no tempo e no espaço, cobertas por plantas como o urzela e de outra substância tintorial conhecida como, abre aspas, sangue de dragão, fecha aspas, sendo que de ambas se retirava uma resina de cor púrpura. O historiador defenderia ainda que o topônimo seria resultante de expressões irlandesas, Rebrezeio ou Brasil, cujo significado era, abre aspas, ilha afortunada, fecha aspas. Ilhas são lugares, por excelência, de projeção idealizada na utopia. A ilha do, abre aspas, Brasil dos irlandeses é originalmente uma ilha fantasmagórica que sofre um deslocamento e aparece no século XV próxima aos Açores e ao mito da ilha dos bem-aventurados de São Brandão. A perfeição do lugar, descrito por Caminha, aproxima-se da utopia da ilha do, abre aspas, Brasil. Essa explicação daria conta também do nome O Brasil, encontrado em vários mapas no início do século XVI. A inspiração irlandesa era religiosa e de tradição paradisíaca e perseguia com teimosia, os cartógrafos do período. Apareceria pela primeira vez em 1330, designando uma ilha misteriosa, e ainda em 1353, presente numa carta irlandesa. De toda forma, existia a época do, abre aspas, achamento, mas essa clara associação entre indígenas de vida longa e edênica e outras terras misteriosas. E o mistério se manteria intocado por muito tempo, assim como a ambivalência que deixava irresolvida a disputa entre o pau vermelho, em brasa, e o lenho de Cristo. O melhor mesmo era, abre aspas, acender uma vela para Deus e soprar outra para o diabo, fecha aspas.